nossa experiência. Bom, eu tô o papel na GeoFusion hoje, né? O papel de gerente comercial, né? Responsável por toda a receita. GeoFusion que vem numa crescente bastante forte aí, então falar, né, desse tema aqui de como isso apoia o crescimento, é o que a gente tem passado, né? A gente está com metas e números expressivos de crescimento. E eu estou na GeoFusion há 6 anos e meio, mas tenho uma experiência aí de mais de 15 anos de área de vendas, passando por diversos segmentos. Então, no mercado SaaS aí, mais ou menos 7 anos e meio. Trabalhei já com patrocínio, merchandising, mídias, marketing. Então, uma experiência bastante ampla aí no mercado de vendas para a gente contribuir um pouco com esse papo aqui, gente. Prazer, obrigado a todos aí que estão com a gente. Valeu, Tiagão. Boa. Então, também aproveitando para agradecer a todo mundo, a presença de todos para esse bate-papo aqui. Eu sou o Pedro, sou responsável, como o Caio comentou, pela oferta de Sales Intelligence na Cortex. É curioso porque, de certa forma, muito do que a gente vai falar aqui faz parte do nosso dia a dia como proposta de valor, como oferta, mas eu também tenho internamente o desafio de trabalhar nas segmentações para os nossos mercados. Então, é interessante que, da mesma maneira que isso que a gente vai falar aqui, nós levamos para os nossos clientes e nós pensamos aqui como oferta, nós também sentimos na pele todo o desafio que é falar de segmentação, e o Caio, da cadeira de marketing, obviamente que está dentro desse processo, então a gente conversa bastante internamente para a evolução e sempre dos nossos desafios de segmentação aqui, como que nós, Cortex, olhamos para o mercado, segmentamos melhor. Então, aqui, de certa forma, é duplo papel, né? Então, falando um pouquinho como nós ajudamos o mercado, mas também contando um pouquinho dos desafios diários de como implementar isso aqui e fazer isso funcionar. Então, vai ser bem legal contar um pouquinho com essas duas cadeiras aqui para vocês e contribuir um pouquinho de como que é esse mundo de segmentação. Já estou nesse mercado também de SaaS, de inteligência de mercado, acho que há quase 10 anos, um desafio aí bem grande, e vendo toda a transformação e o impacto que a tecnologia nos proporcionou com o passar dessa última década, o quanto que nós cada vez mais nos começamos a aprender que em vendas não existe o vendedor com talento. Claro que cada um tem o seu talento, mas cada vez mais a tomada de decisão em cima de dados ela vem se mostrando mais e mais importante, e aí tudo que a gente vai falar aqui, de certa forma, vai nesse caminho de olhar para os dados, entender o mercado baseado nas informações e atuar de maneira estruturada para que a gente, no final das contas, venda mais, venda melhor, tenha uma melhor conversão, entenda qual é o melhor acionamento para os nossos clientes. Enfim, já comecei falando bastante aqui, mas é isso. Bom dia, vamos bater esse papo. É boa você ter colocado essa introdução, porque ontem, no primeiro dia, a gente falou muito sobre planejamento de vendas, e hoje a gente vai efetivamente entrar aí na barriga da besta, né? Então a gente vai começar a falar sobre os dados e como aplicar esses dados para esse planejamento e assim por diante. Acho que o principal ponto aqui é como a gente consegue trabalhar esses dados de uma maneira inteligente, né? E aí a gente tem aquela velha discussão do TAM, do SAM e do SOM, né? Mas o que raios são TAM, SOM e SOM, né? Rapidamente, TAM, mercado total disponível, né? Então, todo o mercado, a demanda total de uma empresa dentro de um produto ou um serviço que é oferecido. SAM é o mercado útil disponível, né? Então, pensando aí na parcela de mercado que a empresa ela pode alcançar em um futuro próximo, de acordo com os recursos que ela tem disponível para investir nisso. E o SOM é o mercado útil acessível, ou seja, num curto prazo, qual que é a parcela de mercado que essa empresa efetivamente consegue alcançar. Né? O meu próximo ponto é ser exatamente isso. Muito obrigado, mediadores. Então, o LinkedIn aqui de nós três, ele já está no chat para todo mundo. Tá? Fiquem à vontade para adicionar. Caso tenham perguntas, queiram bater um papo depois do Meetup, está à disposição de vocês. E eu queria começar fazendo uma pergunta pro Tiago. Tá? Tiago,
Cara, vamos lá. Eu acabei de dar aí uma base do que é Tansan e som, obviamente que rapidamente, mas eu queria entender como é que você aplica esses conceitos na Gel. Como é que isso é utilizado para vocês determinarem a segmentação e o tamanho do mercado de vocês atual? Ou seja, como que vocês atuam de uma maneira eficaz, determinando esse mercado para que vocês consigam atacar as empresas corretas? Bacana, bacana, Caio. Acho que a explicação foi perfeita. E acho que tem uma pegadinha muito grande no Tansan Som, porque muito se fala dele, mas aí talvez muito pouco se aplica de maneira efetiva, de maneira correta, né? E acho que a grande pegadinha dele está no som. Por quê? Né? Acho que estimar o tamanho geral do mercado, que é o TAM, é muito fácil. O SAM talvez tenha uma segunda facilidade, né? Que é, a gente pode pegar alguns exemplos aí, pegar, por exemplo, passagem aérea, né? Pô, quanto que passagens são emitidas? Ah, são 10 bilhões. Ah, quanto que estão sou uma empresa do Brasil? Quantos que estão no Brasil? Ah, é 1 milhão. E quanto que realmente, por exemplo, um Airbnb, quantas que são emitidas online? Então, você trazer esse som é a grande pegadinha, a grande charada para você ser efetivo e fazer com que isso traga realmente uma efetividade para a empresa, né? A gente aqui há muito tempo fala, mas a gente efetivamente faz cerca de 2 anos que a gente consegue aplicar esses conceitos de maneira mais correta e trazendo grandes ganhos e escala e vendas, tá? Então, o primeiro passo, acho que é você também saber que segmentos que você vai atuar, né? A Geofiljo vem trabalhando nos últimos tempos também, de 2 anos para cá, em segmentação de produtos. Então, a gente tinha uma oferta mais geral para o mercado, né? É o mesmo produto, mas que servia para diversas nichos de mercado, para diversas redes, né? Com alguns módulos que se encaixavam melhor, mas basicamente um mesmo produto. E parte dessa segmentação passa por você ter um olhar também para produto. Então, você olhar para produto e ter um produto específico também para cada segmento. E quando você segmenta também produtos, fica mais fácil de você olhar, olha, então com esse produto eu tenho esses mercados. Então, passa por um olhar aí de potencial de mercado e um olhar para dentro de produtos também. E aí esse som que é a grande pegadinha, né? No nosso caso da Geofusion, a gente atua aí em algumas grandes verticais, então vamos pegar um exemplo grande da indústria e do varejo, né? São os nossos grandes principais players aqui. E aí quando eu falo indústria, uma indústria B2B2C, então a gente fala muito de bens de consumo, alimentos e bebidas, né? Que aí é onde encaixa muito bem a nossa parte sociodemográfica. E a gente tem, a Geofusion nasceu e a gente ainda tem uma atuação fortíssima no varejo, né? Só que a gente tem uma particularidade do nosso produto, ou do mote de uso do produto, que é um varejo em expansão. Então, não adianta eu estimar o mercado do varejo como um todo, porque, por exemplo, eu não atendo aquele varejo de uma unidade só, eu não atendo aquele cara de 2 unidades, então eu atendo redes de varejo. E aí, como é que eu estimo, por exemplo, redes de varejo que estão em expansão? Que esse é o meu mercado de atuação, né? Porque o meu produto, né, o core da Geofusion é um produto para você conseguir entender, estimar e fazer o desenvolvimento de um trabalho de expansão, entender melhores locais, uma previsão de demanda, que captação que você tem de mercado. Então, passa muito por esse olhar. Então, a nossa grande pegadinha aqui dentro foi entender, olha, legal, eu atuo no varejo, tá? Qual o tamanho do mercado de varejo? Depois descer um pouco, quais são as redes de varejo que eu tenho à disposição. E depois, para eu ter uma visão muito específica, é falar, pô, bacana. E eu estimo, então, que 50% dessas redes de varejo estão ou passarão em curto espaço de tempo por um processo de expansão. Então, aí eu consigo estimar fortemente um número muito realista, porque acho que um grande problema, acho que o Pedro pode falar também como uma grande propriedade disso, é se você estimar um som muito grande, né, você fica com um mercado muito amplo para trabalhar. E eu acho que o grande benefício de você trabalhar com esses conceitos de Tansan Som é você ter 2 ganhos, né? O ganho de foco e o ganho de melhoria de processo, de melhoria de desperdícios, né? Então, economia de processos e budget. Por quê? Quando você atua no mercado, você entende realmente o teu mercado específico, o tamanho dele, você consegue focar os teus esforços de produto, de marketing, de vendas, para as indústrias corretas, para as empresas corretas que você vai atuar. Então, você tem um foco mais específico e você também começa a ter uma atuação específica e você consegue fazer uma economia de recursos também com isso. Então, acho que a grande pegadinha é você trazer somente o som, você fazer um trabalho específico para ter um número
muito realista na mão. E aí, para isso, passa por várias tecnologias, vários mercados, processos de pesquisa, porque não é fácil chegar nesse número, né? Mas acho que hoje, se eu puder contribuir um pouco, acho que a grande pegadinha é conseguir estimar um som o mais correto possível, estimar realmente o mercado que você pode absorver, o mercado que você pode captar, que tem o ICP correto, que tem a persona correta, né, pro teu produto, pro teu serviço. Então, quanto mais você descer na vírgula para estimar um som correto, você vai realmente gerar escalas, gerar foco e ter menos desperdícios de processo e economia de recursos. Perfeito. Obrigado. Pedrão. Boa. Cara, acho que do que o Thiago trouxe, queria colocar a lupa aqui em duas palavras aqui que ele trouxe, que é o foco e o esforço, né? Então, como é que, eu acho que no final das contas, quando nós falamos na estratégia que hoje, como eu comentei, já não é mais, quase que já não é mais opcional, mas acho que é questão de sobrevivência mesmo, a segmentação adequada, e aí utilizando todas essas métricas que vocês comentaram de TAM, SAM e SOM, elas têm um objetivo claro, né? De dar um direcionamento adequado para o mercado que cada das empresas tem o direito de vencer, ou uma maior tendência, uma maior taxa de conversão. E tudo isso, no final das contas, a gente está falando de eficiência, está falando em converter melhor. Todas as empresas, sem exceção, elas possuem recursos limitados, seja desde uma startup até as maiores, por mais que elas sejam enormes, ainda assim elas têm limitações de pessoas, limitações de processos. E aí a segmentação, acho que ela é o ponto de partida para tudo isso, né? Então, como é que, dada a característica da minha oferta, do meu produto, do meu mercado, como é que eu olho estrategicamente para isso, coloco o meu conhecimento das minhas ofertas e aí, claro que eu preciso contar também com um profundo conhecimento em como aplicar isso, olhando para dados, para analytics e tudo mais. Então, acho que esse é um ponto super importante. Isso, claro que vai depender muito de cada contexto, né? Então, pensando na GEL, como o Thiago obviamente bem falou, tem um contexto de olhar para varejo, olhar para o B2B2C, e aí ele tem algumas características específicas e ele está, obviamente, 100% correto. Então, como é que, para esse contexto das ofertas da GEL, o som ele é algo essencial, né? Então, como é que eu olho para o mercado total? Como é que eu faço um recorte dos segmentos que faz sentido ter uma oferta ou tem um desafio de negócio em que a GeoFusion se propõe a resolver? E aí, basicamente, eles vão ser sempre três pilares principais, né? O segmento, o porte da empresa e a geografia. Para alguns casos, a geografia menos impactante ou mais impactante, mas o porte e o segmento, de alguma maneira, ela é impactante para quase que todos os mercados, né? De alguma maneira, você vai vender diferente para uma empresa pequena e a oferta ela é diferente para uma empresa maior, seja de fato o produto ou o serviço que você está levando, ou seja, a maneira com que você vai levar a mensagem e vai se conectar de maneira mais adequada, dependendo do tamanho da empresa. Porque isso envolve a maturidade da empresa, o nível de sofisticação de software que essa empresa tem, por exemplo, mais no nosso contexto aqui de software. Então, isso muda muito. Então, sem dúvida, o tamanho da empresa, o porte, que a gente chama aqui, é algo super relevante. E o segmento também, obviamente, cada segmento tem uma dinâmica, um desafio, e aí você entender bem quais são os segmentos que faz sentido e como a mensagem se conecta melhor, a chave ali de uma melhor conversão passa por aí. A gente estava batendo um papo um pouquinho sobre isso antes de nós começarmos, até você saber usar as peças certas, seja na estratégia ou seja nas pessoas que têm uma maior conexão, uma maior habilidade para falar com aquele mercado. Então, essas três verticais são as principais e as básicas. Então, de novo, segmento, porte e região. Só que aí, eu acho que o grande desafio que o Thiago trouxe, que beleza, isso de certa forma eu monto o meu TAM, né? Eu consigo enxergar, então, no varejo, quantas empresas do varejo tem,
como elas estão divididas regionalmente, eu faço cortes ali por tamanho. Isso, de certa forma, é relativamente fácil de fazer, seja numa pesquisa de mercado, seja com plataformas que têm dados nesse sentido. O grande desafio, de fato, que começa a endereçar uma melhor eficiência nesse projeto, nesse processo, é descer mais um nível, né? Então, nesse momento, eu acho que a gente já consegue falar numa sofisticação um pouco mais profunda, que é começar a pegar dados que fogem do que a gente pode chamar aqui de dados mais cadastrais, dados básicos, e descer numa segunda camada mais sofisticada de dados específicos para cada segmento. Então, o Thiago trouxe um exemplo de legal. Eu quero varejo, mas eu não quero qualquer varejo. Eu preciso de um varejo que, de alguma maneira, esteja num processo de expansão. Então, como é que agora eu começo a trabalhar com uma profundidade maior para não só entender a característica, mas entender peculiaridades ou momentos mais específicos para que faça sentido você bater na porta. E aí, voltando com o que a gente comentou no início, existe uma limitação de recursos e você não vai conseguir atacar o mercado todo a todo tempo no momento zero. Então, essas nuances específicas de características, elas podem ser características de uma empresa específica e ela é recorrente, ou ela pode ser uma característica momentânea e ali, de repente, essa questão momentânea pode significar o momento certo de você bater na porta dessa empresa. Então, uma vez que você chegou no TAM, no SAM e no SOM, o próximo passo legal, eu cheguei no número X de empresas. Como é que eu priorizo isso agora e eu distribuo isso de maneira adequada para o time de vendas, para que a gente consiga ter certeza que eu estou batendo na porta certa e no momento certo. Acho que esse é um dos desafios bem importantes. E, obviamente, que para isso você precisa contar com recursos, sejam de pessoas que saibam fazer isso, e sejam de plataformas, ofertas que também mantenham essa sua estratégia bem embasada do ponto de vista de analytics, de dados e de know-how para ajudar os nossos clientes a fazer isso, né? Então, como eu comentei, as nossas ofertas elas têm esse viés, esse direcionamento, e aí a gente sente aqui também como é que a gente usa isso internamente, começa a pegar algumas nuances interessantes para conseguir olhar, e a gente está num momento super legal que é o refino do planejamento para 2023, né? Então, esse assunto está super quente aqui dentro e é bem interessante falar disso, porque basicamente o dia a dia que a gente tem tido aí nos últimos meses. Acho que você tocou numa palavra, Pedrão, que é fundamental quando a gente fala nessa segmentação, que é priorização, né? Acho que no final do dia o que a gente precisa no frigir dos ovos é saber o que priorizar. Então, e aí o priorizar não é somente que clientes eu priorizo, ou que segmentos eu priorizo. É também internamente, pensando em time de vendas também, quem que eu priorizo para falar com determinados segmentos, né? Aqui na Geofreeze a gente tem casos muito específicos que, naturalmente, algumas pessoas têm uma proficiência melhor em alguns mercados, alguns nichos. Então, a gente, quando fala de segmentação, passa por segmentar também quem vai falar com esses mercados, que eu acho que é parte fundamental de ter especialistas para falar com esses mercados. A partir do momento que você segmenta, é segmentar tudo, é priorizar tudo. Eu priorizo que pessoas eu vou, que momento que eu vou, e com que speech eu vou. Então, é fundamental que passe por uma série de processos ali dentro, que não só entender tamanho ou nicho de mercado, mas essa segmentação passa por um olhar também muito para dentro, olha, o que eu vou fazer com isso agora? Qual o meu GTM, né? Como é que eu vou fazer um go-to-market específico? Que momento que eu vou? Quais mercados eu vou priorizar, dado o tamanho ou dado... A gente tem mercados aqui, por exemplo, o mercado de ensino, que é muito sazonal. Então, eles fazem captação de alunos até uma determinada época, depois eles fecham. Então, tem a sazonalidade também de alguns segmentos que é fundamental a gente entender também quando está pensando em segmentação, em go-to-market. Então, é quando a gente fala também de priorizar, é priorizar também não só os segmentos, mas o momento que eu vou, com quem que eu vou e com o quê, quais armas eu vou também para ele. Então, acho que essa palavra priorização é fundamental nesse nosso papo aqui. Sim, e aí o que você trouxe, eu acho que faz muito sentido também, quando nós vamos falar em segmentação, muitas vezes é comum a gente entender que
É um processo ali do time de marketing, do time de inteligência de mercado. Então, claro que depende de cada estrutura, como cada empresa está estruturada, esse papel ele pode ficar dentro de uma ou outra área diferente. Mas o que você trouxe faz todo sentido, né? A priorização, ela reflete, a segmentação, melhor dizendo, ela reflete na cadeia completa, né? Então, vai desde a estratégia. Então, dados os meus produtos ou serviços que eu tenho, como é que eles começam a olhar para isso, para eu empacotar isso de maneira adequada. E aí, uma vez que eu tenho a segmentação, a gente precisa olhar isso até a ponta, que pode ser o pós-venda, o desafio de ongoing desse projeto, o desafio de retenção, o desafio de upsell, ou até mesmo o desafio do churn, né? Então, como é que, uma vez que eu fiz uma segmentação, eu entendi qual é o meu melhor mercado, para qual oferta, quais são as pessoas que têm uma melhor característica, uma melhor afinidade, conhece melhor aquele mercado para levar a comunicação adequada, né? Então, isso eu acho que é essencial também. Quando você fala de telecom, você ter alguém que de fato entenda o que é o telecom e falar a língua do cliente, isso faz toda a diferença, né? Não é simplesmente falar o que a GeoFusion ou o que a Cortex faz para o mercado de telecom, mas é entender os desafios de telecom e saber falar a língua. Isso faz toda a diferença numa segmentação. Mas aí, conforme você for andando, né, toda a jornada do cliente, a segmentação ela vai estar sempre presente, né? Então, como eu comentei, se depois você começa a olhar e entende que você tem ali uma oferta que dentro de um segmento que ela está performando super bem, poxa, isso é insumo super interessante para você voltar na segmentação e olhar para aquilo que deu certo. Ou se ela não está performando bem, você está tendo poucas taxas de conversão na venda, ou no pior cenário, você está tendo elevados índices de churn, por exemplo. É hora de você voltar para dentro de casa e refinar as suas estratégias de segmentação, né? Então, por isso que a segmentação ela é a base da estratégia da empresa, porque ela reflete em 100% da jornada do cliente aqui dentro de casa, né? Então, seja no desenvolvimento do produto, seja na comunicação desse produto ou desse serviço para o mercado, seja no pitch, a segmentação do time de vendas, seja como você vai segmentar isso internamente para as áreas que atendem, por exemplo, e como que depois você faz o refino disso e começa um processo evolutivo. Acho que uma palavra legal da gente pensar aqui na segmentação é isso. É um processo evolutivo, é um ciclo que você vai aprendendo sempre. E aí, pegando o chapéu de oferta e como que os nossos serviços, né, as nossas ofertas, elas se comportam nos clientes, a gente vê que ela é completamente evolutiva. Então, fizemos o kickoff hoje, ele vai para um caminho, nós vamos aprendendo aí, especificamente o nosso time de pós-venda, que é quem é o responsável pelo atendimento, começa a aprender com os nossos clientes qual é o desafio, como o produto se comporta, qual é o mercado que eles querem olhar. Os nossos clientes começam a aprender com a gente também como os dados se comportam, quais as melhores variáveis que funcionam. E aí, daqui 6 meses, o projeto já está diferente do kickoff, e daqui 1 ano, completamente diferente. Então, o projeto e a empresa elas vão amadurecendo com o passar do tempo, e daqui 2 anos já está no nível de maturidade muito maior. Então, esse é um ponto super interessante de pensar, que a segmentação ela reflete toda a jornada e ela é completamente evolutiva, e é um ciclo de melhora contínua, e obviamente que para isso a gente precisa contar com dados atualizados. Não adianta você tirar uma foto hoje e cravar essa segmentação e querer usar essa segmentação daqui a 1 ano, porque o mercado é completamente diferente. Você aprendeu com o mercado novo, a gente estava comentando um pouquinho também, uma oferta nova que a gente nem imagina que daria para fazer, e aí a gente descobriu que, poxa, eu consigo com essa variável aqui, ou com essas variáveis, ajudar um mercado que a gente não sabia, e aí eu volto para a estratégia, eu faço uma segmentação nova e lanço para o mercado. Então, obviamente que contar com dados, com uma plataforma, uma capacidade de analytics interessante, ele vai sempre te dando insumos para você
manter a sua segmentação sempre adequada e calibrada para o cenário atual, seja interno ou seja do mercado também, né? O mercado mudando exigem novas segmentações, por exemplo. É fundamental essa questão, esse ciclo, e aí esses feedbacks de mercado, e não só o feedback, né? Quando a gente fala feedback, ouvir alguma coisa do cliente, mas não só isso. Entender como é que o mercado responde a essas atuações, né? Se o mercado realmente responde e está dentro da previsão que você tinha, analisar a concorrência. Então, pô, seus concorrentes, que nível de incômodo que você tem com os concorrentes nesses nichos, novos entrantes. Então, né, a gente trabalha em mercados que são hiperdinâmicos e essa roda gira muito rapidamente. Então, é importante que a gente tenha processos de curto prazo para refletir, refinar e amadurecer processos, essa segmentação e refinar ela, porque o mercado que eu vejo hoje não é um mercado para daqui 3 meses. As empresas mudam, se juntam, mudam de direção. Então, esse feedback de mercado, e não só o que você ouve de cliente, ou a resposta que o cliente te dá, mas sim a dinâmica daquele mercado se mantém a mesma ou mudou, né? E, por exemplo, a gente tem alguns mercados aqui que mudaram muito e muito rapidamente. Por exemplo, o ensino, de um dia para o outro, o EAD virou o foco principal e pararam de abrir unidades físicas para focar tudo em EAD. Outros nichos também que partiram para e-commerce muito fortemente. Então, assim, os mercados são muito dinâmicos e essa segmentação passa por você analisar também essas dinâmicas de mercado e como elas respondem a também essa segmentação, esse teu GTM, e como é que você pode refletir nessa melhoria contínua de processos. Caião, acho que você ia falar alguma coisa também, fica à vontade. Senão eu e o Pedro aqui, a gente vai falar até o meio-dia. Não, eu estou achando ótimo, porque vocês estão agregando demais a discussão. Eu só queria fazer uma pergunta que tem muito a ver com isso que vocês falaram agora. Vocês colocaram de uma maneira brilhante que não é... A gente tem, obviamente, que os 3 principais filtros, eu chamo dessa forma, que você tem que acompanhar durante o teu trabalho de segmentação, o teu trabalho de definição do teu TAM, do seu som, do seu SAR, que é o segmento, o porte e a geografia para determinados produtos e serviços, mas durante esse período vocês mencionaram uma série de outros aspectos que têm que ser considerados dentro dessa segmentação também, obviamente, quando você começa a ter um trabalho mais evoluído, né? Dessa questão de, tipo, beleza, eu tenho uma estratégia de segmentação simplificada, mas agora ela chegou no máximo que ela conseguiu entregar com esses 3 filtros, por assim dizer. Eu preciso começar a inserir mais coisas dentro dessa segmentação para que eu consiga ser o mais assertivo possível, né? Porque no fim do dia, a gente está falando aqui de tamanho de mercado e de segmentação em prol da agilidade e da melhoria dos seus processos e, obviamente, da sua consequente diminuição de custos agregados no teu modelo de prospecção. O que eu queria entender com vocês e o Pedro ele mencionou isso umas 2 ou 3 vezes, que você tem que ter uma capacidade de analytics muito robusta para fazer uma coisa dessa, né? E para quem não tem a capacidade de analytics robusta, como é que qual que é a saída para o cara que ele literalmente está começando agora, mas ele tem um segmento, eu vou dar um exemplo aleatório aqui, tá? Mas ele tem um segmento tão específico, por exemplo, um segmento de luxo, roupas de luxo. Cara, é um segmento tão específico que ele é um segmento menor. De certa forma, ele consegue determinar o tamanho do mercado dele de uma maneira, entre aspas, mais fácil. Só que é lógico que isso também é um segmento que ele evolui durante o tempo, né? Então, como é que você lida com isso sem ter uma capacidade analítica tão grande? Qual que é a real importância, eu queria ressaltar, eu queria que vocês ressaltassem isso, né? Qual que é a real importância dessa capacidade, alta capacidade analítica, para que você consiga sempre estar na frente, para que você consiga sempre ter, querendo ou não, isso é uma enorme vantagem competitiva. Se você faz isso muito bem, seus concorrentes não fazem, obviamente que você tem uma vantagem competitiva. Como é que você mantém essa capacidade, essa vantagem competitiva, sem ter uma capacidade tão grande? E, de novo, a resposta pode ser não mantém, tá? Inclusive, eu acharia ótimo se dissesse isso, porque eu queria entender mais por que não tem, tá? Então, a pergunta é essa: como você mantém uma capacidade de processamento e de atualização da sua segmentação sem uma capacidade analítica tão grande? Ótima pergunta, Caio, porque
eu e o Pedro, a gente falando aqui, mas a gente está em empresas que são empresas totalmente É data-driven, voltadas. A exatamente gente esse o meu trabalha com ponto. É dados e exatamente esse o meu dados ponto. é a nossa vida, mas a gente sabe que não é a realidade geral de mercado, né? Então é o que você falou, pô, Caião, pô, Thiago, meu segmento é muito específico, eu trabalho, sei lá, com clínicas de fisioterapia, e como é que eu estimo esse mercado? Eu não tenho braço, não é algo do meu dia a dia trabalhar com dados. Então, acho que a primeira coisa é, cara, dados é realidade. Então, assim, se você não tem isso, pense em se estruturar para isso em algum momento, tá? Acho que, assim, hoje quem não é data-driven, quem não tem dados estruturados, quem não consegue trabalhar com isso, acaba perdendo essa competitividade. Você acaba ficando para trás em alguns aspectos. Então, primeira coisa, se você não tem hoje, pense em ter no futuro próximo. Pense. E aí é ter, não precisa ter a melhor ferramenta, é fazer altíssimos investimentos. Hoje tem coisas gratuitas, tem Google, tem muita coisa que te ajuda a fazer estimativas, né? Então, assim, pense em começar, dá o primeiro passo para você ter dentro de casa alguma coisa que te gere dados e que comece a te trazer. E muitas vezes o dado, o que a gente precisa analisar, a gente já tem, né? A gente muitas vezes não se deu conta que a gente tem a base nossa de clientes já é uma informação riquíssima e poucas empresas conseguem utilizá-las de maneira realmente efetiva. Então, muitas vezes a informação já está dentro de casa, o que você quer responder, você muitas vezes já tem a resposta ou tem dados ali já internos que possam te trazer essa resposta, né? Mas acho que a questão principal é dados hoje é o futuro e você precisa estar minimamente pensando em como analisá-los, né? Ter uma estrutura pensando nisso. Então, hoje, a gente vê muito nas empresas as áreas de venda muito suportada por uma área como a área do Pedro. Vi que o Adriano da Geofusion entrou com a gente aqui agora. Então, as empresas se estruturando áreas de engenharia de vendas, de operações de vendas. Então, tudo isso é para trazer cada vez mais uma assertividade, porque aquela coisa do deixar o vendedor na rua atacando o que for, né? Então, deixar na mão do vendedor a atuação da empresa sem uma estratégia robusta por trás, realmente ficou no passado. Então, a gente não pode mais ter esse desperdício e como empresa, como gestão, não garantir que os esforços estejam indo muito focados e priorizando as atuações específicas de cada segmento, de cada nicho, de cada produto ou serviço que você oferece. Então, cada vez mais é ter dados que te tragam isso para que você possa controlar a sua atuação no mercado, né? Então, ter esses direcionadores. Então, é saber muito bem para onde você vai apontar o seu canhão. Então, acho que essa estruturação passa muito por essa questão. Boa, minha vida fica mais fácil aqui, que depois eu só vou pincelando os pontos que o Thiago trouxe. Antes de voltar nesse assunto, acho que só falando para o pessoal que está acompanhando, fiquem à vontade para mandar perguntas, acho que vai ser legal, a gente já falou aqui por não exatamente 40 minutos, mas já falou bastante sobre alguns conceitos mais básicos, mas fiquem à vontade para mandar perguntas no chat, acho que é legal entender também os desafios de vocês, então o que o Thiago comentou, né, para a gente, empresa de tecnologia que olha para dados, mais coisas, isso é mais o nosso dia a dia, e aí entender um pouquinho dos desafios de vocês vai ser interessante também, então fiquem à vontade que a ideia é guardar, de repente, agora uns 10 minutinhos finais para conseguir passar por alguns desses pontos, tá? Com relação ao que o Caio trouxe como pergunta e os pontos que o Thiago trouxe, como a gente comentou, acho que olhar para o mercado com uma estratégia de segmentação baseada em dados, né? Então, o tão falado data-driven, né? Então, tomar as decisões em cima de dados, eu acho que já não é mais opção, e independente do tamanho. Então, olhando para nós aqui da Cortex, nós tivemos um crescimento, quem acompanhou aí nos últimos anos, um crescimento enorme, né? Então, triplicando aí de tamanho de pessoas, de receita, e agora se juntando com a Gel, acho que também, para quem não sabe, mas a partir do último mês, as duas empresas agora fazem parte do mesmo grupo, estão no mesmo guarda-chuva aqui. Então, esse crescimento ele foi sendo acompanhado por um amadurecimento nos processos internos, então o que
a Cortex tinha capacidade de fazer, do ponto de vista interno mesmo, de olhar para os dados e segmentar há 2, 3 anos atrás, ela é diferente do que tem hoje, por todo o processo de amadurecimento de um todo, nas ofertas, nos serviços e nos processos internos. Então, isso vai mudando. E nós temos aqui uma preocupação de ter ofertas para, não dá para dizer para todo mundo, mas para boa parte desse mercado. Então, conseguir, de alguma maneira, ter ofertas que enderecem as empresas que ainda estão começando. Então, você não precisa necessariamente ter uma pessoa de inteligência de mercado, ter uma pessoa com alto conhecimento em analytics, porque, de alguma maneira, a oferta da Cortex, e muito similar à própria GeoFusion, ela tem três outros pilares, né? Dado, a plataforma e o nosso time de Customer Success, e todo o time de pós-venda, que a gente tem aqui o PS, tem algumas sopas de letrinha aqui, mas que a gente pode chamar aqui, no final das contas, é o time de pós-vendas, que é o responsável por apoiar os nossos clientes, né, nessa jornada, né? Então, você tem como pilares todo o nosso time de dados aqui cuidando dessa parte de manter os dados relevantes, os dados disponíveis dentro de uma plataforma que te ajuda a fazer o analytics, e você tem essa camada de pós-venda te ajudando a tirar esses melhores insights, te ajudando nos melhores processos de segmentação também. Então, como eu comentei, é um processo evolutivo, e essa evolução ela vai muito do aprendizado do cliente e do nosso aprendizado. A gente chegou a comentar um pouquinho sobre isso também. Então, as empresas pequenas, elas também têm acesso às tecnologias já, para que ela comece a usar essa camada de análise baseada em dados, mesmo que ela ainda seja pequena. Então, e aí, é claro, conforme maior a empresa, mais madura, os desafios eles vão mudando, né? Todo mundo precisa prospectar, todo mundo precisa vender, mas em estágios diferentes. E aí a gente consegue ir acompanhando esses estágios de maneira diferente e adequada também, que isso, de alguma maneira, faz parte da nossa segmentação. E aí o Thiago falou uma coisa que é muito, muito real também, que acho que a gente falou pouco aqui, que é olhar para dentro de casa. E aí todo o processo de segmentação, ele necessariamente passa por você olhar para a sua base de clientes. Ali eu acho que é o ponto zero, né? Então, pô, a não ser que você esteja começando do nada, né? Ou melhor, do nada não, mas está começando agora e você tenha 0 clientes, em algum momento, e aí você vai ser uma empresa que vai ter que quebrar cascas ali, algumas pedras ali e ir para o mercado e provar a tese para que tenha uma massa de clientes, mas a partir do momento que você tem essa massa de clientes, ali eu acho que ele é o ouro, né? Para que você entenda para quem você já vendeu, qual é o perfil do seu cliente ideal. Então, é uma outra sigla, o ICP, né? O Ideal Customer Profile, ou o perfil do cliente ideal. E isso está dentro de casa. Então, a capacidade de você olhar para dentro de casa, enriquecer os seus dados internos com essas variáveis que são os outros 3 pilares de segmento, porte e faturamento, já vai te dar um ótimo direcionamento para onde você tem maior chance de vencer, maior conversão. E aí, claro que você pode segmentar a sua base para entender diferente, seja quem você está vendendo super bem, o projeto está indo legal, e seja para quem você não está vendendo legal, a sua taxa de conversão não é boa, os seus índices de churn ou de NPS não estão legais, porque isso pode representar que ali é um mercado que talvez ou você vai precisar amadurecer as suas ofertas para atender melhor, ou de alguma maneira você vai ter que aprender a falar não. Eu acho que esse é um ponto super importante da segmentação também. Você não consegue vender tudo para todo mundo a todo tempo e abraçar o mercado inteiro. E aí volta lá no que a gente falou no começo de eficiência, de foco. Aprender a falar não é super importante para que você consiga gastar energia onde faz sentido gastar energia. Então, você tem recursos limitados, que a gente já falou aqui também, você tem X vendedores, esses vendedores têm uma capacidade Y de atuação dentro do dia, do mês, da semana, do mês e do ano, e aí você dar as melhores oportunidades para esses vendedores atuarem de maneira profunda, de maneira adequada, de maneira personalizada, é o principal em tudo isso que a gente falou.
e você entender que aquela empresa, naquele momento que ela está, naquela característica do segmento, no tamanho, na região, ela não tem fit naquele momento para o que você se propõe a atender, também é um super ganho da segmentação, porque você vai deixar de gastar energia com uma empresa que não faz sentido, você vai ter um esforço enorme para tentar provar valor, ela talvez não vá conseguir enxergar valor, ou se ela enxerga o valor e você vende, ela vai te dar um super problema aqui na jornada de onboarding, de ongoing, porque os seus produtos, seus serviços, eles não estão voltados exatamente para aquela necessidade. Invariavelmente, você vai ter um cliente insatisfeito, você vai ter uma nota baixa de NPS, você vai ter índice elevado de churn. Então, a segmentação ela passa por isso também. Então, você entender dentro de casa quais são os perfis que faz sentido e como que você fala, esse aqui eu quero gastar energia, seja, obviamente, numa estratégia de inbound ou numa estratégia de outbound, e esse aqui, nesse momento, não faz sentido. Aí volta para a estratégia, faz sentido, de repente, eu desenvolver alguma coisa voltada para esse nicho, se ele for muito, muito grande, para que você consiga endereçar de maneira adequada essa sua atuação. Tá? Então, um pouquinho do comentário, que eu acho que está bem conectado com tudo que a gente falou. Muito bom, eu acho que, inclusive, já começou a responder um pouco a pergunta da Fernanda Moreira, mas eu queria que vocês elaborassem um pouquinho mais, porque tem uma questão que ela colocou aqui, e é uma palavra que a gente ainda não discutiu, que eu acho que ela é extremamente importante nesse contexto de captura e de utilização de dados, que é a cultura da empresa. Né? Então, eu vou ler a pergunta dela e eu acho que vocês podem dar uma elaborada nisso. E quando o mercado trabalha da mesma forma desde sempre, com uma cultura inexistente de análise de dados, o que vocês sugerem como sendo um ponto de partida, a utilização dos dados de forma a alavancar o resultado? É aquela coisa, né? De novo, acho que da posição que a gente está, né, como Cortex e GeoFusion, você já vem com isso meio que pré-programado. Né? Então, a questão do data-driven, da cultura data-driven, ela já é meio que uma obrigatoriedade dentro das empresas, porque, afinal de contas, parte do nosso business é oferecer dados para o nosso cliente. Então, se a gente não for data-driven, what's the point, né? Mas e quando você está num segmento ou mesmo numa empresa que não tem essa cultura? Como é que a gente estabelece essa cultura? Então, acho que a gente está dando um passo atrás até, né? Antes de falar de TAM, antes de falar de som, antes de falar de SAM, antes de falar de segmentação, como é que a gente estabelece essa cultura de necessidade, de saber que sim, a gente precisa analisar esses dados para que a gente consiga ter mais eficiência, para que a gente consiga ter melhores resultados? Acho que o ponto de partida, acho que é excelente a questão da Fernanda, porque o ponto que você comentou, pô, GeoFusion, Cortex, a gente está, não vou dizer o estado da arte, mas nós somos empresas que vendemos o ser data-driven, né? Então, é do nosso DNA ser data-driven. Mas eu te falar que até para nós aqui existe uma dificuldade de estar sempre baseado em dados e muitas vezes convencer e quebrar paradigmas ou convencer, tirar algumas crenças baseado em dados. Então, mesmo a gente aqui tem desafios no dia a dia de quebrar algumas crenças baseados nesses dados. E pegando esse gancho, acho que um ponto de início que a Fernanda pode ter é um pouco do que o Pedro comentou, desse olhar para dentro, né? Então, assim, você não precisa olhar para fora, adquirir nada no momento zero, sendo que o ponto de partida pode ser olhar para dentro, né? Então, as empresas, eu não sei como o Pedro falou, eu estou começando agora, eu não tenho nada. Então, você precisa começar a olhar para fora, né? Mas se você já tem minimamente uma estrutura, já tem um histórico de vendas, um histórico de atuação no mercado, esse olhar para dentro vai ser fundamental para você poder pensar em como você replicar sucessos, como você embasar novos segmentos. E aí a gente quer trazer para vocês, por exemplo, a gente na GeoFusion, né, a gente tem 26 anos de atuação, e nesse nossa jornada, a gente já viu alguns clientes aí muito enviesados em algumas crenças, principalmente quando a gente está falando de segmentação, em qual é o nicho que eu atendo, ou qual é a persona, qual é o tipo de cliente que eu atendo. E aí trazer para vocês aqui 2 exemplos, por exemplo, a gente teve um caso de um varejo, né, de serviços, de uma empresa de estética, essas de depilação, né, que tem bastante hoje. Então, uma empresa estética. E ela nasceu e se propôs, e entendeu, e estudou todo o mercado, pensando em atender um público que fosse B e C, né? Mais C do que B ainda.
Então, a minha proposta de valor era essa. Então, eu estudou o mercado, entendeu onde é que estavam as pessoas de classe C que teriam esse gasto com estética e tudo mais, fez a estruturação dela, foi ao mercado. E, ao longo do tempo, que a gente foi estudar quem de fato eram os clientes dessa rede de estética, vimos que eram clientes A e B, pessoas que se deslocavam de regiões A e B, clientes de renda A e B, que estavam indo até eles. Então, ele conseguiu fazer o reposicionamento e focar a sua atuação para esse público. O que eu quero trazer com isso? Porque muitas vezes a gente estuda o mercado, faz o TAM Samson, mas a resposta do mercado, muitas vezes a gente vende uma coisa, mas quem compra é o mercado, né? A gente vende, mas quem compra de fato é o mercado. Então, para a gente entender de fato onde que está tendo aderência, quem de fato está comprando, quem é o meu ICP real, porque a gente, às vezes, numa proposta de valor, a gente trabalha com algumas suposições ou a gente pressupõe algumas coisas que às vezes não se concretizam na prática. Então, esse olhar para dentro vai trazer que eu tire alguns vieses e possa realmente replicar ao mercado o que é sucesso para mim, o que de fato eu posso capturar desse mercado. Então, acho que um primeiro passo para todo mundo é olhar para dentro. O que eu estou fazendo bem? Onde que eu estou conseguindo ter uma aderência melhor? Quem são, de fato, meus clientes? Né? Você poder estudar a sua base como um todo, entender, de fato, quem é. Sejam clientes B2C, né? Se eu vendo para pessoa física, se eu vendo para o B2B, que acho que é o nosso principal mote aqui, se eu vendo para a pessoa jurídica, que tipo de empresa, quem são as pessoas ali dentro, né? E onde é que eu estou tendo mais sucesso? Onde é que eu estou realmente cativando mais e tendo uma conversão melhor? Então, acho que esse olhar para dentro é o ponto de partida para qualquer tipo de análise. E realmente começar a quebrar essas pedras para cima, que a gente sabe, a gente se depara no dia a dia com empresas que não têm uma cultura data-driven, que muitas vezes tem um board, uma diretoria, ou pessoas que são ali vamos dizer, antipáticos a isso, pessoas que não recebem muito bem esse tipo de questão, mas acho que é o momento que a gente tem que bater nessas pedras e falar, olha, nossos concorrentes, se a gente não fizer, alguém vai fazer por nós, a gente vai ficar para trás. Então, acho que é o momento da gente não ter medo de bater nessa tecla, que é o que o Pedro falou, não é que eu preciso, já foi-se o tempo, né? Então, assim, é fundamental. Não é que eu preciso começar. Se eu não estou olhando para isso, eu já estou atrasado. Boa. Eu acho que tem alguns pontos que você trouxe mesmo, né, Thiago? Tipo, eu acho que o primeiro ponto é que nós aqui olhamos, nós, Cortex, na nossa segmentação, nós levamos muito em conta uma coisa que chama a maturidade digital que os segmentos eles possuem. E isso a gente leva em conta nas nossas segmentações. Então, por exemplo, inclusive o Gartner tem alguns materiais sobre isso também, que são até bem simples de entender. Então, quais são os segmentos que são mais maduros do ponto de vista de saber trabalhar com dados e tudo mais? Alguns óbvios, por exemplo, o mercado financeiro como um todo, bancos e seguradoras, porque se a gente parar para pensar, o que o banco e a seguradora faz do que analisar dados para tomar decisão se eu empresto, se eu não empresto, se eu empresto a quanto de juros eu cobro, a seguradora se eu faço esse seguro, se eu não faço esse seguro, quanto eu cobro para isso. Então, no final das contas, esses segmentos eles já são data-driven lá atrás, antes quase de existir computador, né? Então, obviamente que uma conversa com esse segmento, eles são diferentes, eles já precisam, e aí a hora que a gente olha para a segmentação, faz todo sentido. Eu preciso já ter um início de conversa, e os projetos eles já são diferentes, porque a gente já está falando de mercados que já tem uma maturidade super avançada para trabalhar com dados e tomar decisão em cima de dados. E aí depois, claro, você tem os segmentos de tecnologia, obviamente, os segmentos de varejo, e-commerce, marketplace, que nem se fala, que aí estão vindo muito nessa esteira também de dados, analytics e tudo que a gente vê hoje ali nas estratégias de e-commerce, por exemplo. E aí depois você tem todos os outros segmentos nessas esteiras, um com mais maturidade, outro com menos maturidade. Então, imagino que talvez a pergunta que foi colocada
ela vá nesse sentido de, imagina que seja uma indústria que ainda esteja num processo evolutivo. Então, acho que, para finalizar aqui, o ponto é, não, a gente tem que entender que o projeto, principalmente quando a gente está falando de empresas menos maduras digitalmente, ele nunca vai começar com um nível de sofisticação enorme, com data science, modelos preditivos. Você consegue fazendo o básico, que é dar o primeiro passo, entender a sua base de clientes, minimamente enriquecer com alguns dados para você entender quais são os segmentos que você mais vende, quais são as características básicas, ainda que seja de segmento, porte, região. Então, aí você vai mostrando, e aí se o problema for interno, você pode ter o problema de não saber fazer, e o problema interno de aceitação ali, de cultura, que aí são dois problemas diferentes. Mas aí, os dois, o caso vale que você vai quebrando essas barreiras, você vai dando passo a passo, entende que fez sentido, aí já vai começar, esse processo vai começar a pedir uma análise um pouco mais profunda, uma capacidade, de repente, de trazer uma variável um pouco mais sofisticada. E como eu comentei que os projetos, eles são evolutivos, você começa a entrar numa espiral evolutiva também nesse sentido, tá? Então, é preciso dar o primeiro passo, e o primeiro passo não necessariamente, ou melhor, quase nunca é algo extremamente sofisticado. E aí a indústria, a empresa ela vai aprendendo, as pessoas elas vão aprendendo, e aí essa evolução ela vai acontecendo. Se você tiver numa indústria pouco digitalizada, é ótimo, porque você já começa a ganhar diferencial competitivo em relação às outras. Se você está numa indústria que já é digitalizada, é um risco que você precisa fazer isso o quanto antes, porque as outras empresas é bem provável que elas já façam isso. Você pode estar ficando para trás. Perfeito. Acho que a mensagem principal aqui é, gente, tem que fazer. Internamente, a gente tem muito aquele paradigma da experiência, né, em detrimento dos dados. Ah, mas eu trabalho no mercado há tantos anos, então eu sei o que está acontecendo. Eu não preciso desse monte de informação para validar o que eu já sei. Na verdade, precisa, né? Porque você consegue aliar uma coisa com a outra, né? Esse é o ponto. Você consegue aliar essa experiência prévia com novas informações, com informações internas, como o Thiago bem colocou, né? O ponto é, existe a necessidade de você fazer isso, porque na pior de todas as hipóteses, você está conseguindo uma clara vantagem competitiva em detrimento dos seus concorrentes, que teoricamente, por ser um segmento não tão maduro do ponto de vista de dados, provavelmente ainda não estão fazendo. Né? Então, recadinhos, 9h58 já, a gente já vai encerrar. Eu convido todo mundo a participar da nossa próxima palestra, perdão, que vai começar às 10h15, né? Então, questione mais a importância da pesquisa de marketing para a cultura data-driven. Vai ser com a Daniele Almeida, perdão, CMO da MindMiners. E, Thiago, Pedro, palavras finais, mensagem final para a gente poder encerrar aqui com chave de ouro, por favor. Perfeito. Eu acho que foi bastante rico o papo, acho que foi uma troca bacana. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, faça um contato com a gente aqui, os nossos contatos aí do LinkedIn, a gente continua esse bate-papo, acho que é importante que isso não pare aqui. Mas, novamente, acho que a questão se você não está fazendo, não está olhando para essa segmentação, é a hora de começar. Então, assim, isso é fundamental para o nosso dia a dia, para você ganhar escala, para você ter foco, ter prioridade e economia e melhoria de investimentos, de esforços, né? Esforços em termos de budget, em termos de pessoas. Então, é fundamental essa segmentação. Se você tiver já uma cultura, ótimo, existem várias ferramentas, já o Fusion Cortex está aqui para te apoiar, como outras empresas de mercado, mas assim, existe muita luz no final do túnel. Então, assim, você não está sozinho, existe muita empresa, estamos aqui para apoiá-los, né, nesse sentido, em como segmentar, em como direcionar, e a palavra é dado, gente. A gente precisa ter cada vez mais esse apoio de dados. A gente fala muito que contra dados não há argumentos, né? Então, eu sempre uso uma máxima aqui, que não adianta você vir com alguma sugestão, com alguma ideia, com algum contraponto, se o dado está me dizendo o contrário. Então, eu sempre falo muito que contra dados não há argumentos. Então, a ideia é basear nossas estratégias, nossas decisões em dados,
não é o futuro, é o presente já. Se a gente não está fazendo, a gente está atrasado em relação a isso. E a parte fundamental para que a gente possa direcionar nos nossos melhores esforços e a gente ganhar escala, ganhar previsão, ganhar em conversão, ganhar realmente em foco, em priorização. Então, acho que o recado principal é esse, gente. E, Valeu, novamente, Thiagão. obrigado Pedro, pelo tempo Bem aqui, rapidinho pelo aqui. nosso papo. É isso aí. Obrigado, Thiago, Caio, todo mundo que participou também. Super, super rico. O tempo passa super rápido falando desse assunto, que é um assunto que eu gosto bastante. E é isso, agradecer. Eu vi que teve uma pergunta que nós não conseguimos responder, então, Gabriel, fique à vontade para mandar ali, a gente pode conversar no LinkedIn e tudo mais. Então, agradecer a todo mundo, obrigado aí pelo papo. Espero que tenha sido enriquecedor, tenha agregado alguma coisa para vocês que participaram também. Obrigado, gente. é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Nos vemos lá no próximo, tá? Com a Daniela Almeida. Questione mais a importância da pesquisa de marketing para a cultura data-driven. Valeu, gente. Boa terça para todo mundo.